Olá, alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Ubirajara, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nós estamos na quarta aula de Geografia do segundo bimestre e o tema da nossa aula hoje será Teorias sobre a origem de tudo. Na nossa aula passada, nós concluímos os assuntos de cartografia e a parte de geografia instrumental, que normalmente dá embasamento para o nosso início dos estudos de geografia do ensino médio. Vimos os elementos que constituem um mapa, fizemos uma introdução ao entendimento da linguagem cartográfica, com o estudo da cartografia temática, fizemos um apanhado para a compreensão da importância da cartografia dentro da nossa sociedade. Estudamos os principais produtos cartográficos, as principais formas de representação da superfície terrestre e fizemos também um estudo sobre as várias tecnologias a serviço da cartografia. Na aula de hoje, nós vamos introduzir a parte da geografia física e, nesse sentido, nós vamos começar falando sobre as teorias que explicam a origem do universo, a origem do planeta Terra, a origem da vida, etc. Então, essas teorias eu vou apresentar de uma forma bastante diversa, sobre vários pontos de vista diferentes. Mas, fundamentalmente, buscaremos compreender a principal teoria científica aceita hoje, que é a teoria do Big Bang. Contaremos de uma maneira bastante resumida o passo a passo até o surgimento do sistema solar e do planeta Terra. Ao final da nossa aula, também falaremos um pouco sobre a escala do tempo geológico. Os assuntos da aula de hoje vocês podem procurar no livro didático de vocês, no capítulo 5. Ele está disponível para consulta no site da escola, o arquivo em PDF. Há muito tempo, desde o seu início, o ser humano questiona a origem do universo, a origem do planeta Terra, a sua própria origem. E essa curiosidade acabou por criar fundamentos para um conjunto de teorias, de mitos, que tentam dar uma explicação para essa origem. Entretanto, no último século, século XX e agora no século XXI, a humanidade ela teve um grande desenvolvimento, técnico, científico e informacional. E graças à difusão desse conhecimento, dessas informações, os seres humanos eles conseguiram avançar, eles conseguiram ter um avanço tecnológico que vai auxiliar no processo de busca às respostas para essa pergunta. Quando surgiu o universo? Como surgiu o universo? O que nós temos de concreto ainda é muito pouco, mas nós já estamos nos encaminhando para as respostas a essas perguntas. E isso graças tanto ao auxílio das tecnologias, quanto ao intercâmbio de conhecimentos científicos. Quanto à origem do universo, são muitas as teorias que buscam explicar a criação. Porém, entre a classe científica, como acabei de dizer, o Big Bang é a teoria mais aceita, tanto entre os cientistas da área de estudo do espaço, como na academia de maneira geral. Contudo, os avanços técnicos científicos da humanidade, eles são bastante recentes. E antes da existência disso, quem dava essa explicação era o criacionismo religioso, a mitologia
e a filosofia. Elas buscavam, de alguma maneira, dar uma explicação para essas questões, certo? Então, essas outras áreas do conhecimento humano, elas tentaram dar uma explicação de como surgiu as coisas, e algumas até de forma antagônica. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, eles diziam que o universo surgiu do caos. E o caos, gente, ele era personificado na figura de um deus. Ele vivia em um ambiente que era escuro, né, de trevas, vazio, sem nada, e então ele resolveu criar Gaia, que é a Mãe Terra. Criou juntamente com Gaia Eros, o amor, Nix, que era a noite, e Tártaro, que eram as profundezas da terra, ou o inferno. Gaia se viu muito sozinha e criou Urano, o céu, e se tornaram amantes. E tiveram desse relacionamento 18 filhos. Esses filhos eram chamados os Titãs, acredito que você já deve ter escutado falar, os Ciclopes e os Hecatônquiros. Contudo, Urano não queria perder o seu poder para os filhos. E aí o que ele fez? Ele obrigou que esses filhos permanecessem dentro da barriga de sua mãe, Gaia. E aí Gaia não gostou dessa história, né? Ela sentia muitas dores porque os filhos cresciam dentro do ventre dela. E aí ela criou de forma escondida o seu filho Cronos, extraindo de seu ventre, mas escondido de seu pai Urano. Isso gerou uma guerra. Urano, né, lutou contra o seu pai, derrotou seu pai, né? E do sangramento de Urano nasceu o rancor, nasceu várias coisas ruins no universo, certo? E o Cronos, quando ele se tornou, digamos, o Deus, o Senhor, o governante, ele começou a agir da mesma maneira que seu pai. E aí ele prendeu seus filhos dentro do ventre, né, da mãe. E aí começou aí a guerra épica entre os deuses. Isso só para ilustrar um pouquinho com vocês como é mais ou menos essa que surge sim as mitologias. Na mitologia chinesa, por exemplo, eles tinham o universo como se fosse um ovo, certo? O céu era como uma tigela côncava, a superfície da Terra era como se fosse uma casca interna do ovo. O planeta Terra em si era como se fosse uma gema. Ele ficava boiando no mar, no oceano primitivo, que era como se fosse a clara, tá bom? E havia no centro desse ovo um gigante chamado Panku. E esse gigante, durante 18 mil anos, ele cresceu tanto, gente, que rompeu a casca do ovo, fazendo com que o céu se distanciasse da terra e o gigante morreu. Da cabeça do gigante surgiu uma grande montanha que é sagrada para os chineses. Um olho do gigante virou o sol, o outro virou a lua. E os cabelos do gigante viraram as árvores. Desculpa. Apesar de parecer assim algo tão absurdo, gente, nós temos que ter respeito pelas crenças que são diferentes das nossas, tá certo? Já na mitologia egípcia, a gente tem um princípio, existia um grande oceano primitivo chamado de Num. E desse oceano surgiu Atum, que era o Deus supremo, certo? Ele fez o ar, Deus Shu, a chuva, o Deus Tifnut, e também ele fez da junção desses dois, né? Eles se casaram, o ar e a chuva se casaram,
e formou-se aí Greb, que era a terra, e Nut, que era o céu. E aí depois se juntam a terra e o céu e vai formando os deuses do Egito Antigo, né? Deus Aíris, Orion e outros mais, que são frutos aí da ligação dos deuses. Então perceba que há essa história, nessas mitologias, um deus que cria outros deuses e assim vai. Entre os sumérios, se dizia que houve inicialmente a separação entre o céu e a terra, e nisso causou, dessa separação entre céu e terra, surgiu um filho, né? Enlil, que se tornou rei. E aí o Enlil, ele se tornou o rei do mundo e ele engravidou a própria irmã. E isso causou, né, uma grande revolta nos céus, e aí eles foram expulsos para o submundo, para o inferno, né? Mas eles pegaram a criança, né, antes mesmo da criança nascer. E aí começa aí uma luta do Enlil e a esposa, né, e a irmã esposa, né, para buscar, tentar recuperar a filha, que era, digamos, escrava dos deuses, né? Essa história vocês encontram nas crônicas de Gilgamesh, que é bastante conhecida. Então veja que para cada uma das civilizações nós temos uma história diferente, um embasamento, que buscam dar um embasamento. Uma coisa acontece em comum em todas elas, que a Terra é o centro do universo, certo? Elas são todas geocentristas. Durante o desenvolvimento da humanidade, a filosofia ela começa a dar outras visões diferentes. Por exemplo, eles começam a falar sobre o heliocentrismo, que o Sol seria o centro do universo e não o planeta Terra, certo? E aí vão criando várias correntes filosóficas para tentar explicar. Hoje a filosofia ela trabalha muito no sentido da cosmologia, que seria o estudo do cosmo. E a partir do estudo dos astros, do cosmo, eles tentam explicar que o universo surgiu de leis naturais imutáveis, cujo movimento dos astros, né, do universo, procura criar uma harmonia elementar, certo? Então é mais ou menos isso. E aí tem umas correntes filosóficas que falam de um ser supremo, né? Eles não falam em Deus, eles falam em um ser supremo que atua nessa busca da harmonia, certo? E outros não, fala em leis naturais, né? Leis naturais do universo imutáveis, tá bom? Então, assim, só para tentar ilustrar para vocês quantas teorias diferentes existem. Eu citei algumas, coloquei inclusive os links que vocês podem consultar depois para se aprofundar, né, sobre cada uma delas. Independente do que cada uma diz, a gente deve respeitar a opinião de quem acredita, tá certo? Mesmo entre os cientistas, nós temos várias correntes de pensamento diferentes sobre a teorias que buscam explicar a origem do universo. Nós temos, por exemplo, a teoria da gravidade quântica em loop. Enquanto a teoria do Big Bang se baseia na relatividade de Einstein, a gravidade quântica em loop se sustenta na física quântica. A princípio, esse pensamento reorganiza a ideia de continuidade do espaço-tempo proposto pela teoria da relatividade. Assim, o espaço-tempo seria granular e esses grãos seriam organizados uns aos lados dos outros, dando uma impressão de continuidade. Logo, não haveria uma singularidade, como no Big Bang, mas um grande encontro de um universo anterior que entrou em colapso, semelhante a um buraco negro. A teoria M, ela tenta basear-se tanto na relatividade geral quanto na mecânica quântica. E ela, de certa forma, une as outras duas teorias, a da gravidade quântica de loop e a teoria de Big Bang. Com isso, as diferentes teorias, elas estariam todas
essencialmente corretas, e para isso é necessária a compreensão da existência de 11 dimensões simultâneas, sendo 10 dimensões e o tempo. Dessas dimensões, 4 delas seriam conhecidas dos seres humanos, mas os seus efeitos teriam influência sobre o desenvolvimento das outras, né? Teriam influência sobre o desenvolvimento de outros universos possíveis e acabariam influenciando de alguma maneira os seres humanos, apesar da gente não poder ter o conhecimento sobre elas. Assim, o nosso universo, segundo a teoria M, é parte de um multiverso constituído de inúmeros outros que se afastam, se expandem, se chocam, recomeçam, certo? E assim vai. Ela é bem complexa, essa teoria. Temos a teoria da seleção natural cósmica, segundo a qual, né, baseada na teoria de Darwin, existem diversas variáveis que impossibilitariam a organização do universo e do surgimento da vida. A maneira de regular esse acaso seria a existência de um processo seletivo cosmológico que permitiu que nosso universo surgisse a partir de outro muito similar. Já a teoria do universo oscilante afirma que o Big Bang é apenas o início de um processo de expansão, que ainda se encontra presente. Entretanto, a energia liberada pela grande explosão que deu origem a esse universo possui um limite. Nesse cenário, o efeito gravitacional dos corpos atua como uma força contrária à expansão. Em um momento, a força gravitacional se tornará maior que a energia gerada pela expansão, dando origem ao processo inverso, que seria o encolhimento do universo, ou retração. A retração do universo culminará no oposto do Big Bang, o chamado Big Crunch, que é como se fosse, gente, um buraco negro gigante que engoliria o universo todo, certo? A teoria do Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, o nosso universo teria aí uma origem em torno de 13,7 e 14 bilhões de anos. A origem de uma grande explosão. Essa explosão teve no início, uma singularidade, que seria o que nós chamamos de átomo original. Segundo essa teoria, toda a massa que compõe o universo hoje estaria reunida em uma bolinha, mais ou menos do tamanho de uma bola de ping-pong. Isso geraria um átomo muito denso, né, infinitamente denso, extremamente quente, que concentrou muita energia e acabou por explodir, dando origem aí à expansão do universo. A partir da explosão desse núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, sofrendo gradativamente resfriamento e produzindo aí a matéria. Assim organizaram-se as galáxias, as estrelas, os planetas, etc. Em resposta para a origem do universo, foi elaborada essa resposta para a origem do universo foi elaborada pelo astrônomo belga Georges Lemaitre, tomando por base a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. O universo em expansão, proposto por Lemaitre, foi confirmado por Edwin Hubble. Galáxias mais distantes se afastam em uma velocidade maior do que galáxias mais próximas, que é a lei de Hubble. Assim, o Big Bang teria dado início ao espaço-tempo, de modo como conhecemos, impossibilitando a existência de um momento anterior. E aí nós temos aqui uma imagem que tenta representar mais ou menos os vários momentos após o Big Bang.
Então, no início, nós tínhamos um ato original, muito denso, muito quente, e aí ele, devido a toda essa densidade e energia, ele explode. Quando ele explode, ele arremessa toda a energia que existe no seu interior para o espaço. Essa energia ela vai se formar o que nós chamamos de partículas cósmicas. Essas partículas cósmicas elas começam a reagir entre si e vão produzir os primeiros elementos químicos, né? No caso, o hidrogênio. O hidrogênio, uma vez formado, né, os átomos de hidrogênio, eles vão colidir e vão formar hélio. Uma vez que eu tenho a formação do hidrogênio e do hélio, eu vou ter a formação das estrelas. Dentro das estrelas, novos elementos químicos vão se formando, como lítio, barônio, o ouro, o oxigênio, o carbono, entre outros. Eu tenho aqui um vídeo, A História da Terra em 2 horas, que ele é muito interessante para que vocês possam consultar para ver em detalhes como aconteceu essa evolução da processo de formação do universo até chegar à nossa estrela, o Sol, certo? E o planeta Terra, tá bom? Tem também um outro vídeo que eu coloquei aqui a descrição, falando sobre a história do Big Bang de uma forma mais detalhada. Eu não tenho como passar para vocês aqui, gente, na aula, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, o que aconteceu? Há 4 bilhões de anos surgiu a nossa estrela, o Sol. E com o restante do material da formação do Sol, surgiu o planeta Terra e os outros 7 planetas e os seus satélites naturais, as suas luas, certo? Então, há 4,6 bilhões de anos, ou seja, 4 bilhões e 600 milhões de anos, surgiu o nosso planeta, o planeta Terra. Após o seu surgimento, né, que o planeta Terra ele foi formado com as partículas que sobraram da formação do Sol. 99% dos gases da matéria do Sistema Solar está dentro do Sol. 1% que sobrou formou Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que é um planeta não, o cinturão de Órion, né? Todas aquelas meteoros e luas que nós temos aqui vagando no sistema solar, tá certo? O planeta Terra, a partir do momento do seu surgimento, da sua formação, o seu tempo ele vai ser registrado em uma escala específica que vai contar o tempo da história do planeta Terra, chamada escala do tempo geológico ou escala geocronológica. Como a unidade de tempo da escala geológica ela é em bilhões de anos, certo? Ela é uma escala de tempo muito maior, então é necessário que vocês entendam, né, como que funciona a organização do tempo dentro dessa escala, tá certo? Inicialmente é interessante vocês verem que todos os nomes ai meu Deus, enganchei. Todas as datas aqui, os números dos anos, eles estão em milhões de anos, certo? Então, quando você vê aqui, ó, 4,500 milhões de anos, quer dizer 4 bilhões e 500 milhões de anos, certo? Ou 4 bilhões e meio de anos. Nós tivemos aí o período chamado de arcaico, ou seja, é o período da formação do planeta. E aí toda essa matéria que formou o planeta estava uma bola incandescente pegando fogo. Quando ela encontra uma ordem, né, quando vai começar a se resfriar a superfície para a formação de uma superfície sólida, nós temos aí o início do período proterozoico, que é 2 bilhões e 500 milhões de anos, tá certo? Então, desde o surgimento da água, da formação dos gases, a formação da atmosfera, da superfície sólida, todos esses eventos da formação do planeta aconteceram nesse momento inicial chamado de arcaico, tá certo? E aí vejamos o seguinte, que a escala do tempo representa uma linha de tempo desde a formação do planeta Terra ao presente, dividida em éons, que são unidades de tempo maiores. Cada éon é formado por várias eras, que são unidades de tempo média.
As eras elas são formadas por períodos, então são unidades menores, e os períodos têm as épocas, certo? E dentro das épocas ainda tem as idades, que é esse númerozinho aí. O que vai marcar o início ou o fim de cada uma dessas eras, períodos e épocas, gente? São eventos importantes para a história do planeta, como, por exemplo, o surgimento da água, o surgimento da vida, o surgimento de cadeias de montanha, a primeira e a última glaciação, o surgimento e extinção dos anfíbios, né, grandes anfíbios terrestres, ou dos répteis, no caso aí os dinossauros, e assim vai. Então, todos esses eventos, como as reservas, origem das reservas de carvão, né, a formação das florestas lenhosas, tudo isso vai registrar aqui o início e o fim de um desses períodos, eras, épocas, éons, que formam a escala do tempo geológica. Não existe como nós no nosso calendário, né? Uma semana é formada de 7 dias. Um mês tem 30, 31 dias. Um ano tem 12 meses. Então, nós temos uma lógica no nosso calendário. Esse aqui, o tempo que vai entre um momento e outro, não vai seguir uma lógica específica, e sim eventos que foram importantes para o nosso planeta. E aí, que eventos foram esses? Temos aqui uma tabela que vai mostrar isso aí, tá bom? Desde a origem ali do Sistema Solar, vai vendo, ó, antes dos 4,5 bilhões de anos, era o Sistema Solar em formação. De 4,6 bilhões de anos para frente, aí começa o planeta Terra, né? Aí vem formação dos primeiros organismos vivos, organismos multicelulares, a primeira fauna do Mesozoico, vai acontecer aí os primeiros organismos de conchas e etc, 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 etc. Tá certo? Então, os eventos que vão acontecer é que vão marcar aí a passagem de cada um desses períodos, épocas aí da escala geológica, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre estrutura geológica e composição do planeta Terra. E aí eu explico melhor para vocês o processo de formação do planeta, que a gente vai tentar entender como se deu essa lógica da composição do planeta, da sua estrutura, da sua organização. Não deixem de fazer as atividades no formulário e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.